que bom ter vocês aí com a gente. Muito bom vê-los. O Lucas, estou vendo alguns aqui no monitor, Caio, a Isadora, Esther. Muito bacana ter vocês. Vamos continuar nossa leitura aqui em Marcos capítulo 5. Nós já vimos ontem, aqui em Marcos capítulo 5, nós vimos ontem o versículo 35 até o versículo 37. Marcos capítulo 5. Nós estamos vendo o caso da filha de 12 anos do Jairo. Jairo, que é um dos principais líderes ali na sinagoga, mas ele se vê numa situação urgente, triste, onde o texto é muito carinhoso, no sentido que o texto diz assim, a menininha do Jairo estava doente, quase a morrer. E ela morre. O Jairo vai correndo para chamar Jesus, para fazer um milagre, e no tempo em que Jesus está vindo, a filha já tinha morrido. E aí alguns, inclusive, avisaram para o Jairo, olha, a sua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Isso no versículo 35. Mas vamos continuar a leitura ali a partir do versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Uma pausa aqui no versículo 37, tá bom? Irmãos, há um contraste entre o milagre anterior e esse que Cristo vai fazer aqui na casa do Jairo. No outro texto, no outro milagre, ali no versículo, vocês podem ler depois, no versículo 25 a 34, quando tem uma mulher que tem uma enfermidade e ela toca na roupa de Jesus e ela é curada, naquela ocasião, o texto ressalta que havia uma grande multidão, muitas pessoas vendo o milagre, muitas pessoas ouvindo a lição e as palavras de Jesus Cristo, muitas pessoas testemunhando aquela obra poderosa que Deus fez na vida daquela mulher. Entretanto, agora, alguns versículos depois, olha o contraste no versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João, e claro, também o pai, Jairo. Eu queria destacar nessa manhã esse tom, esse tato que Jesus Cristo nos mostra aqui no texto. Às vezes nós erramos quando lemos a respeito, por exemplo, aqui um caso clássico, quando lemos a respeito do milagre de Jesus, e a gente enxerga somente o poder divino de Jesus, que de fato os milagres existem para isso, para destacar o poder divino de Jesus Cristo. Ele é Deus, amém. Mas não podemos esquecer também que ao mesmo tempo em que Cristo é 100% Deus, ele é 100% homem. E o que nós temos aqui nesse relato percebe o jeito pastoral do Senhor Jesus Cristo. Ele entende que a dor daqueles pais, Jairo e a sua esposa, é uma dor profunda. E ele não quer uma multidão ali ao redor. É um momento mais íntimo, digamos assim. Ele chama apenas os seus discípulos. Ele fala para a multidão, fique para trás. Eu vou caminhar sozinho. E ainda, chegando na casa de Jairo, ele faz uma outra filtragem. Olha ali no versículo 38 e 39. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Quem entrou na casa junto com Jesus? Somente os discípulos e o casal. E nós? E nós também. A gente consegue acompanhar a narrativa porque Deus inspirou essas palavras. Mas é um momento
próximo em que Cristo participa da dor daquele casal. Ele respeita também a dor daquele casal. Interessante isso, irmãos, porque se você pular já para o ponto principal, que é a divindade de Jesus Cristo, você talvez entenderia que, puxa, quanto mais gente testemunhando aquele milagre, melhor. Mas Cristo, ele não enxerga somente as coisas do ponto de vista de fazer ali uma grande obra, mas de cuidar de corações, almas que estão passando por uma tragédia sem tamanho. Jesus Cristo sente o peso daquele momento. E a gente vê isso ao longo do ministério de Jesus Cristo. Ele chegando, ele vê a irmã do Lázaro, por exemplo. Lázaro já foi sepultado. E diz o texto, Jesus chorou. Ah, mas ele é Deus, ele sabe que ele vai fazer milagre, ele sabe que ele tem a força de fala, de dizer haja luz e houve luz. Por que ele vai chorar? Porque ao mesmo tempo em que ele é 100% Deus, ele é 100% homem, ele entende do sentimento, da drama de ser humano, de ser homens e mulheres, de termos aquele lado emocional, aquela dor perante a morte. O nosso mundo não era para ter casos como esse, onde uma menina linda, cheia de energia, morre e os seus pais não têm esperança. O mundo descrito ali em Gênesis 1 e 2, quando Deus diz que ele olhou e viu Deus que era bom, naquele mundo, naquela realidade, não havia essa menina que morre. Não havia também as dores que nós sentimos. É efeito da queda. Não havia pandemia, não havia coronavírus. Essa realidade que nós temos é uma realidade que vem por causa da queda. E mesmo assim, Jesus Cristo, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, ele entende, ele acompanha os seus filhos nessa dor. Ele também dá a solução, ele também dá o milagre. Mas isso não quer dizer que ele simplesmente tem aquela visão, digamos assim, distante, como muitas divindades são, qual que é a palavra? Muitas divindades são descritos, né? Como sendo, né, aquele Deus que não participa da história da criação. Não, Jesus Cristo é aquele que não somente vai nos salvar desse mundo caído, mas ele também entende a dor que nós sentimos quando estamos passando por esse mundo caído. Ele chega na casa do chefe da sinagoga. Nossa, se você chegou agora, estamos em Marcos 5, diz ali o versículo 38, que ele chegando à casa do chefe da sinagoga, ele viu o alvoroço. Isso na cultura judaica fazia parte ali da cultura, né? Quando alguém morre, todos os familiares, todos os amigos vão chegando junto e vão passar dias ali lamentando a perda daquela vida. Mas Cristo, ele vê o alvoroço e ele diz assim: por que estáis em alvoroço? Por que chorais? A filha, a criança não está morta, mas ela dorme. E de fato essa é uma frase que faz mais sentido quando a gente sabe o final da história, ok? Então, você não pode esperar que o povo ali ia cair a ficha. Puxa, ela está só dormindo, tá, gente? Vamos ficar felizes, sim. Não é isso que Cristo está tentando despertar. Mas Cristo está tentando dizer, olha, há esperança? Há esperança? Lembrando as palavras que ele disse para Jairo. Não temas, crê somente. Você veio à pessoa certa? Há esperança? Mas a resposta daquela multidão era de rir na cara dele. Versículo 40. Para aqueles amigos, aqueles familiares ali, Cristo não era esperança, ele não representava a esperança, a salvação, o poder de Deus. Ele era apenas um profeta, ele era apenas um professor, e é por isso que eles vão também dar o conselho a Jairo: não incomoda mais a Jesus, não há mais o que fazer, a menina já está morta. Então, quando Cristo faz essa pergunta no versículo 39, ele está, de certa forma, repreendendo essa atitude deles. Eles haviam falado, não incomode mais o mestre. E agora o mestre está dizendo, não chores mais, não precisa mais tanto esse desespero, porque ainda há esperança. Mas eles não aceitaram essa palavra. Quem aceitou essa palavra foi, de fato, Jairo, o pai da menina.
os pais ali da menina receberam Cristo dentro da sua casa. E isso é uma mostra da fé. Jairo não diz nada, pelo menos o texto não cita qualquer palavra que tenha sido dito pelo Jairo. Mas só a ação dele de receber Jesus na sua casa já mostra que ele tinha uma grande fé. Irmãos, agora nós vamos para o nosso momento de oração e eu queria encorajá-los. Quando você ore, de fato, você está chegando na presença do glorioso Deus que te criou. Mas você está chegando também na presença do único Deus que entende da nossa realidade. De chão, de pó, de poeira, de terra. Cristo entende disso. Cristo entende de dor, tristeza. E esse jeito dele de respeitar cada momento mostra que ele não despreza o que você sente ou está sentindo. Ele não despreza isso. Ele só pede que você não edifique a sua vida sobre esses seus sentimentos. A gente, às vezes, caímos no outro lado, onde a gente fala assim, olha, quando nós vamos obedecer a Deus, sentimentos não têm lugar, experiência não tem lugar. Tem que obedecer, pronto, questão de uma visão mais legalista quase. E, de fato, temos que obedecer o nosso bom mestre. Mas o nosso bom mestre também entende que somos seres complicados, estamos lidando aqui com a realidade do mundo caído. Nas suas orações, confessa isso. Senhor, eu sinto isso. Eu não estou sentindo isso aqui. Eu estou lidando com a dificuldade e a dor disso e disso e disso. Não sinta ali que você será menosprezado na presença do Senhor Jesus Cristo. O que é que um bebê faz quando está com fome? Chora. E nós, na presença do nosso Salvador, às vezes temos que apenas chorar. Ele entende da nossa necessidade. Agora nós vamos ser divididos aqui em grupos. Um aviso, tá? Vai aparecer assim na sua tela do seu laptop, do seu celular, uma mensagem dizendo que você vai ser colocado numa mini sala aí do Zoom com outras 3, 4 pessoas e ali você vai poder fazer a sua apresentação de quem você é, onde você mora e talvez compartilhar ali um pedido de oração, tá bom? Você vai ter que marcar naquele aviso que você aceita entrar naquele outra mini sala e a partir de agora nós vamos ter uns 20 minutos até que o software vai jogar todo mundo de volta na sala principal, porque vai começar as próximas palestras. Queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigado. E agora vamos orar uns pelos outros, pela conferência, pelo nosso país. Que Deus te abençoe.